Sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas. O tema de hoje é como tomar os pais. É uma live surpresa, né? Eu acabo não marcando muito data e horário, porque eu acho muito importante eu vir aqui compartilhar com vocês no momento que eu já tenha integrado tudo isso que eu venho compartilhar, né? Trazer uma inspiração, trazer um conhecimento, trazer um pouco de luz, né? O que é trazer luz? Para o nosso inconsciente. Imagina. Oi, Ana, tudo bem? Imagina que o nosso inconsciente é uma parte escura, né? É um porão. Então, e são coisas que eu não sei, né? Eu ajo muito através do inconsciente. 90% das nossas ações são inconscientes. Não sei se vocês já ouviram falar. 95%, 85% das nossas ações são inconscientes. 90%, vamos colocar lá. Não importa, eu sei que é muito, né? São inconscientes. Só 5 ou 10% são conscientes. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho clareza do que eu estou fazendo. Então, imagina quanta coisa a gente age no instinto, no impulso, né? Fazer através do inconsciente é agir sem nem perceber o que você está fazendo. É agir no automático. Aquilo que você aprendeu, você simplesmente vai repetindo, reproduzindo, sabe? E é isso que são as repetições de padrões. O que é um padrão? É um modelo de educação, um modelo de cultura, um modelo de aprendizado, né? E as famílias, nós aprendemos com a nossa família. Nós entramos numa família onde existe uma história que ela já vem acontecendo, não é de hoje. Ela vem de lá de trás e todos vêm repetindo esse padrão. É claro que as gerações seguintes sempre são melhores. Não no sentido de superiores, são melhores porque já vem num grau de evolução melhor. Então, por exemplo, aqui, os pais, hoje é raríssimo você ver, raríssimo não, né? Hoje existem muitos pais que ainda batem nos filhos, mas é muito menos do que existia, por exemplo, na minha época. Na minha época, eu tenho 52 anos, na minha época, bater em criança era normal. Né? Eu apanhei pouco, graças a Deus, mas eu conheço muitas pessoas que apanharam muito e apanhavam mesmo. Então, o que esses pais aprenderam que é certo bater em criança? Que a criança aprende apanhando, né? Então, olha só, que inversão, né? Que distorção. Que essas pessoas vieram trazendo o aprendizado delas para os filhos. E a gente vai sempre melhorando. Então vamos falar sobre tomar os pais hoje, né? Dentro da visão sistêmica, né? Na constelação. O que é a visão sistêmica? O que é constelação? Constelação é um agrupamento de estrelas. Isso eu fui pesquisar a etimologia que eu gosto. E o que é a constelação familiar? É o agrupamento da família. A família é um sistema onde todos estão ligados por cordões energéticos. Todo o núcleo da memória dessa família está como se fosse na nuvem, não tem tempo e espaço. Você carrega essas memórias de lá de trás. Não sabemos nem de qual geração.
tá? E a gente vem herdando não só a cor dos olhos, do cabelo, e herdando também todo esse sistema de crença, de valores, esse padrão, esse modelo da nossa família. E todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as crenças são pensamentos. Coisas que os seus pais acreditavam, passaram para você, né? E você repete aquilo, nem contesta, simplesmente você repete. Eu acredito que hoje a gente esteja assim, muito mais consciente dessas memórias, desse padrão, desse modelo. Até porque a gente vem num grau de evolução maior. O planeta está passando por uma transformação, né? por uma evolução. E o ser humano, como nós fazemos parte, o que acontece? A gente vem junto. O nosso corpo, o nosso DNA, ele vem transformando junto. Oi, meu querido. Ele vem fazendo essa limpeza. Percebam quantas pessoas, quanta coisa está vindo à tona. Perceba assim, quantos segredos familiares estão vindo à tona. Né? Essas questões de agressão, de pai bater em filho, de pai bater em mãe, né? do marido bater na mulher, essas questões também, esses segredos familiares. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma pessoa que falou que descobriu agora na família que o pai de uma pessoa, ele não é o pai. A criança nasceu de um banco de esperma, né? Então a pergunta era, oi Cami, a pergunta era, que foi descoberto agora que essa criança, que essa pessoa, eu não sei quem é, tá? Que essa pessoa descobriu que o pai era de um banco de esperma. Então o pai não é o pai biológico. Ela falou, e agora? Eles não estão sabendo como lidar com isso. Gente, eu sei que parece até assim... É muito simples. É muito simples e para mim, hoje, é muito óbvio. Totalmente óbvio. Eu vim num sistema familiar, eu tenho todo o DNA do meu pai e da minha mãe. As minhas células, eu sou formada dos meus pais. Meus pais são formados dos meus avós. Meus avós são formados, né, toda a nossa formação, todas as nossas células, DNA, né, os nossos genes são dos nossos pais. Então não tem como a gente querer negar isso. Quando a gente nega isso, a gente está violando as ordens do amor. Que essas ordens, elas regem a nossa vida. É uma questão de não pertencimento. As ordens do amor diz que... Oi, Luaninha, minha querida. Há quanto tempo, hein? As ordens do amor diz que todos têm direito a pertencer a essa família. Todos. Não importa o que a pessoa fez. Porque, gente, a constelação, ela traz um olhar de não culpar ninguém, não existe bom ou mal, não existe punição, não é isso. É um olhar totalmente voltado para o amor, o respeito e a inclusão. Tá? É esse o olhar da constelação. Então, todos fazem parte. Quando eu excluo alguém, e o que é esse excluir? Sabe aquele tio, aquele irmão, aquele parente que fez muita sacanagem, que roubou, que matou, ou que é viciado, ou que vai nas festas de família e apronta?
Ou aquela pessoa que teve uma relação fora do casamento e aí isso gerou um segredo de família, não se fala mais nisso, né? E de repente a pessoa até teve um filho fora do casamento, então esse filho ele está excluído, né? Essas questões também no segundo casamento, né? Eles querem excluir a primeira esposa, não existe isso, não existe. Né? A partir do momento que você teve uma união de muitos anos com alguém, essa pessoa faz parte do seu sistema também. Né? Então, a gente precisa começar a ter esse olhar de amor. Né? Aí a pessoa pergunta assim também, mas eu fui espancada pela minha mãe. Eu recebi uma mensagem esses dias, impossível perdoar e aceitar, porque eu fui espancada pela minha mãe e ela apronta até hoje. Eu tento ajudar e ela apronta até hoje. Então vamos falar um pouquinho desse caso. A visão mais simples é a seguinte: quem foi a fonte da sua vida? Quem foi a fonte geradora da sua vida? Foi seus pais. Então vamos olhar para essa fonte, né, para esse portal, esse grande portal que se abriu para a vida, que te abriu para a vida. São duas pessoas comuns, são duas pessoas com todos os medos, com todos os sentimentos de fracasso. Meu gatinho acabou de entrar. Sentimentos de fracasso, são pessoas que passaram por várias situações, igual todos nós passamos, são pessoas comuns. Né? Eu vou ter que fechar a porta, só um minuto. Então são pessoas que... Então a gente olha para os nossos pais como seres comuns, não idealizando como dois heróis, duas pessoas que vão fazer tudo por nós. Pensa assim, olha, eles me deram a vida. O que eles fizeram de melhor foi me fazer. Também teve um caso de uma vez, de uma pessoa que eu atendi, e ela disse o seguinte: mas eu não consigo achar que a minha vida vale tanto. Olha só, a que ponto. E eu não estou julgando não, porque eu já tive momentos de pensar assim, né, na minha época, assim, né, quando a gente tinha uns 14, 15 anos, falava muito isso. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, né? Só que a minha fala, ela não era da boca para fora. A minha fala era verdadeira. Teve muitos momentos da vida que eu pensava assim... eu não tenho... A minha vida não tem tanto valor, sabe? Então isso, gente, tem algo assim a mais para ser visto, né? Para onde você está olhando? Na constelação são o olhar e para onde está direcionado o seu olhar. Sejam muito bem-vindas. Para onde está direcionado o seu olhar? O nosso olhar, ou ele está direcionado para a morte, ou ele está direcionado para a vida. Tá? Eu sei que é profundo, mas assim, quem assistir, quem está aqui agora ou quem assistir depois, é porque está preparado para ouvir. O que eu quero dizer com isso? Ou ele está direcionado para a vida ou está direcionado para a morte? Quando eu estou olhando para trás, quando eu estou olhando para um passado, é como se eu estivesse olhando para a morte. Porque eu estou ali presa, eu fico emaranhada, presa naquela dor, naquele sofrimento, né? Às vezes meu, às vezes nem é meu. Eu estou identificada com o sofrimento da minha mãe ou do meu pai ou até da minha avó. E a minha vida, ela fica meio que emperrada, sabe?
Eu dou uns passos para frente e alguns para trás. Eu dou uns passos para frente e alguns para trás. Eu tô sempre enrolada, enroscada em algum lugar, né? Isso não significa que eu não conquisto. A gente pode conquistar tudo, mas alguma coisa fica, um vazio, algum sentimento de culpa, alguma coisa ali tá te prendendo lá nesse olhar do passado. E quando eu olho para a vida, eu olho para frente. Então, aí o que eu sinto? Eu sinto gratidão, eu sinto muito amor, alegria de viver. E eu falo, os pais, esses são os pais certos para mim. Eu vou respeitar e vou seguir a minha vida olhando para frente. Espera aí que eu vou abrir a porta pro gatinho agora. Oh, meu Deus, viu? Você sossegue, hein? Não vou abrir mais. Vai. Vai. Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Então, quando eu olho para a vida, né? E isso, gente, é assim. A gente vai desbloqueando todas essas memórias, a gente vai purificando todas essas memórias, a gente vai ressignificando essas memórias de dor, de sofrimento. E quando eu faço um trabalho comigo, algum atendimento, alguma coisa assim, eu estou libertando todo o meu sistema familiar, sabe? Então por isso que é importante. E aí, vamos falar um pouquinho sobre tomar os pais, né? Que era algo que eu não entendia muito bem também. Que para mim também agora está super claro e super fácil de trazer essa informação, essa inspiração, esse conhecimento para vocês, né? Trazer clareza. Pensa assim, os nossos pais são a nossa fonte, tá? Independente do que aconteceu. Independente se ele te abandonou, se ele te bateu, sabe? Independente. Eles vieram antes. Nós devemos respeito. Tá? E assim, a primeira atitude é aceitar. Por quê? Porque a gente não veio à toa nessa família. A gente veio para reconciliar, para resgatar alguma coisa, né? Então, vamos primeiro olhar para essa questão da aceitação. E essa aceitação não significa concordar e achar lindo e repetir, né? Essa aceitação é você não rejeitar, porque tudo aquilo que você rejeita vai vir para você em formas de situações, em vários tipos de situações, para que você faça a purificação, a ressignificação desse sentimento. Então pensa comigo, todos esses sentimentos de rejeição, de medo, de raiva, de tristeza, né? São sentimentos que bloqueiam o nosso canal de luz. Então todos nós temos um canal, né? Como se fosse um bambu. E essa luz ela vai se apagando conforme eu vou recebendo, eu vou vivenciando. Então quando a criança até os 7 anos, ela tem essa luz, ela é pura, né? Vocês vão ver, a criança tem amigos invisíveis, porque a criança ela tem a moleira, que é uma conexão com o plano espiritual fortíssima. Conforme ela vai crescendo e ela vai fazendo os próprios julgamentos, os julgamentos ela faz como?
de acordo com tudo que ela aprendeu, que ela ouviu, viu e sentiu. Então os pais falavam, nasce pobre, morre pobre. Você não vai conseguir nada nessa vida. A culpa é sua. Deus está vendo. Então assim, a criança vai crescendo e ela vai criando, ela vai desenvolvendo esse modelo que ela repete dos pais. Lembrando que sempre um pouco melhor, não superior, melhor, porque ela vem mais evoluída. Toda geração vem mais evoluída, né? Então, porque se a gente olhar para trás, a agressão, bater em filho, bater em mulher, né? A agressão, a violência, o abuso, o aborto, a traição. Quantos homens tinham duas famílias? Eu não estou falando que não existe, existe, mas melhorou demais, demais, né? Então, esse é um trabalho que a gente vai se purificando. O primeiro passo é você querer, né? Então eu falo aqui que eu desde os 12 anos eu me perguntava, a vida é só isso? Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A vida é só isso? Trabalhar, comer e dormir? Eu buscava algo maior. Eu falava, não é possível que a gente só veio aqui para isso. E depois que eu entrei por esse caminho do autoconhecimento, eu me encontrei. Porque é isso. O sentido da vida é você ir se conhecendo, é você ir conhecendo a sua luz, é você ir acendendo a sua luz, porque todos nós temos essa luz que está, algumas estão meia fase, algumas estão mais apagadas, algumas estão acendendo aos poucos. Esse é o verdadeiro despertar, né? E uma coisa muito importante também foi quando eu aprendi que as sombras, quando você ilumina as suas sombras, o que são as nossas sombras? Aquele lado sombrio, aquelas coisas que a gente esconde, que a gente tem vergonha, que a gente não quer falar, sentimentos que nós reprimimos por vergonha, por ter sido podadas, né? Não, você não pode fazer isso, você não pode rir, você não pode chorar, você não pode ter tristeza, você não pode sentir raiva. Então a gente foi podado. E aí a gente foi reprimindo tudo isso, né? Então por isso que tantas pessoas hoje doentes, porque a repressão desses sentimentos ficam aclopados no nosso corpo, né? E aí vem a doença. Bom, enfim, mas eu já estou indo para outro assunto. Mas o que eu quero dizer é isso. Conforme você vai iluminando, uma coisa que foi muito libertador para mim, quando eu aprendi, que libertou mesmo a minha vida, não a minha vida, sim, me libertou desses sentimentos, que eu tinha muito sentimento de culpa. Uma das coisas que me libertou foi aprender a aceitar e acolher todos os sentimentos, todos. Aqueles que a gente considera ruins, principalmente, né? Então acolhe, ele faz parte. Quanto mais você rejeita tudo na sua vida, quanto mais você rejeita, mais ele vai voltar. Não é castigo de Deus. Ele volta para que você aprenda a lidar, aprenda a equilibrar, aprenda a acolher, tá? Então isso é libertador quando você aprende a fazer isso, porque a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a reprimir, a esconder, a não se expressar, a não falar aquilo que a gente sente, né? E chega uma hora que a gente está sufocado, porque a gente vai fazendo tudo de acordo com o que a sociedade mandou, de acordo com o que os nossos pais mandaram, de acordo com o que o mundo falou, menos aquilo que está no meu coração.
Mas está acontecendo um despertar muito grande e eu acredito, eu sempre falo aqui, eu acredito na humanidade, eu acredito no Brasil, eu acredito na evolução, eu acredito no mundo, eu acredito no ser humano, eu acredito no amor. Tudo através do amor. Você nunca vai me ouvir falando aqui, vai e faz, tem que fazer. Não é assim. Para mim não foi assim. Você nunca vai me ouvir falar assim, a pessoa é vítima, não quer fazer nada porque ela prefere ficar na vítima. Sim, eu posso até falar isso, mas eu entendo o porquê. O que está por trás do vitimismo? A gente tem que olhar o que está por trás da ação da pessoa, o que está por trás da pessoa, da atitude da pessoa, tá? A gente não sabe o que tem lá, o que está lá dentro. Todos nós crescemos com sentimentos todos mal elaborados, tudo bagunçado, né? E a gente precisa se abrir para o autoconhecimento, para compreender, para colocar cada coisa no seu lugar, para acender essa luz, para ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido para você que não ficar apegada naquela dor para o resto da sua vida. Imagina você viver uma vida inteira. Imagina se você tem a minha idade. Se você é mais nova, piorou, né? Mas se você tem a minha idade, 52 anos, vamos supor que a gente viva mais 30 anos. Eu quero viver mais, mas vamos supor, mais 30 anos eu vou viver olhando para aquela dor, apegada naquela dor, falando daquela dor. E aí? E aí, gente? E eu tô perdendo vida. Eu tô perdendo de me abrir para várias possibilidades na minha vida. Eu tô perdendo de me abrir para um novo amor. Eu tô perdendo de me abrir. Eu tenho um sonho de fazer um curso numa faculdade ou um curso qualquer. Eu tô perdendo tempo. O tempo que eu fico pensando se eu devo ou não, que não é certo, que eu não consigo, eu já estaria lá, correndo atrás e fazendo. O tempo está passando de qualquer forma. Você fazendo ou não fazendo, o tempo está passando, né? E o tempo é precioso, precioso. Então, gente, vá se curar, vá curar as suas relações. A gente está aqui para se relacionar. A maior cura é dentro das nossas relações. Eu sempre falo aqui que eu tinha muitos conflitos com a minha mãe. Na verdade, eu não gostava da minha mãe. E eu me culpava tanto por isso, tanto. E o meu maior sonho era curar a minha relação com a minha mãe. E eu fui atrás disso. Na verdade, eu tinha que me curar. Aí sim, eu curo a relação com a minha mãe. E como a minha relação com a minha mãe era horrível, a minha relação com meu filho também era horrível. Eu não estava na minha posição de mãe. Como ele foi criado junto, eu moro com a minha mãe e com meu filho, né? Mas quando meu filho nasceu, eu era casada, mas eu morava com os meus pais. Depois o pai do meu filho, a gente separou, depois ele faleceu. Então eu e o meu filho crescemos com os meus pais. Vivemos com os meus pais. Era como se meu filho fosse o meu irmão. As nossas discussões eram como se fossem dois irmãos. Então eu não estava na minha postura de mãe. Então eu perdia todo o meu poder de mãe. E como eu me sentia muito culpada por várias coisas assim que que aconteceram antes da gravidez, eu me sentia muito culpada. O que acontecia? Eu exalava essa culpa. Né? Então ele falava assim, você não gosta de mim, você não faz nada por mim. E eu aceitava aquilo, porque eu acreditava que aquilo era verdade. E não, eu fiz muito por ele. Mas o sentimento de culpa era tão grande que eu acatava aquilo, sabe? Então a constelação fala também de posicionamento. Você se posicionar. A constelação, a família é um sistema onde
Cada um ocupa o seu espaço. A mãe é mãe, o pai é pai, o filho é filho. Por isso que o filho deve respeitar. Por isso que eu falo que a constelação fala de amor, fala de libertação, sabe? Se libertar de culpa, se libertar de medo, se libertar de raiva, se libertar de mágoas. É muita libertação, né? E assim, com muito respeito, porque tem a ordem da hierarquia. As ordens do amor também tem a hierarquia. A hierarquia é você respeitar quem veio antes, independente do que aconteceu. Sabe? Eles vieram antes, fazendo tudo, deixando tudo pronto para nós. E nós nascemos na família certa, tá? Mesmo que você não goste disso, não tem como. E também tem a ordem do equilíbrio. Eu dou e recebo. A única relação que não é usado esse princípio do equilíbrio é de pai e mãe. Porque os pais deram a vida, você nunca vai conseguir equilibrar, né? Você nunca vai conseguir equilibrar esse presente que você recebeu, que é a vida, tá? E nas relações de troca, nas relações afetivas, nas relações de trabalho, é uma energia de troca. Eu dou e recebo, eu dou o meu melhor, eu dou o meu trabalho, eu dou o meu serviço, eu dou, né? Eu me dou e recebo por isso. Igualmente, de forma equilibrada, equilíbrio. Num relacionamento, quando eu me coloco, quando eu quero fazer tudo no casamento, na parceria, no relacionamento, quando eu quero fazer tudo, é como se eu fosse superior, né? E o outro, ele se sente inferior. E ele vai buscar em outra relação uma forma de se sentir superior. E muitas vezes a mulher, ela é controladora, ela quer controlar tudo, ela quer que esteja tudo ali no controle dela. Então ela acaba fazendo todas as funções, tá? Olha, escuta isso. Ela acaba fazendo todas as funções dela, do marido, dos filhos, ela faz tudo. Por quê? Porque ela acredita que só o jeito dela é o certo. Porque ela quer ter esse controle. E aí ela fica sobrecarregada, muitas vezes com sobrepeso, tá? Essa é uma outra questão do sobrepeso. Muitas vezes com sobrepeso. Por quê? Porque ela tá fora do lugar dela. Primeiro, que a mulher na relação, ela tem que equilibrar não só a mulher, gente, todo mundo tem que equilibrar a energia yin yang, energia masculina e feminina. Eu não tô falando de opção sexual, tá? Pode, tanto para relacionamento homo, também é a mesma coisa. Tem que haver esse equilíbrio. Eu tenho que estar com a minha energia yin yang em equilíbrio. Né? Por quê? Porque a energia feminina é a energia mais doce, mais passiva, mais introspectiva, mas também é uma energia poderosíssima, porque é a energia da materialização e da criação. A mulher, nós temos assim uma conexão muito grande com o plano espiritual, porque nós temos o poder de gerar uma vida, mas a gente não gera uma vida sem um homem. Tá? E mesmo as mulheres que não quiseram ter filhos ou que não podem ter filhos, têm esse poder de gerar projetos. Né? E a energia masculina é a energia da ação, é a energia que te leva para o trabalho, para a vida, é uma energia mais de fora, do socializar. Né? Então eu preciso estar com as duas em equilíbrio. Tá? E aí, fechando tudo isso, então eu falei das 3 ordens do amor que regem a nossa vida, mas assim, como tomar os pais? Primeiro, conhecendo e aplicando na sua vida essas 3 ordens. Hierarquia, eu respeito quem veio antes. Pertencimento, todos fazem parte.
Quem nasceu naquele sistema familiar, ele faz parte. E o equilíbrio, tá? Como que eu vou tomar meus pais? Eu não conheci o meu pai, eu nasci do esperma do banco de dados. Vamos colocar essa questão que veio para mim hoje. Eu nasci, vamos supor que eu tenha nascido do esperma do banco de dados. Tudo bem, eu agradeço profundamente no meu coração os pais que me criaram. E energeticamente, o meu pai é aquele esperma que deixou lá no banco de dados. Então, eu internamente, tá? Isso não são movimentos que você faz, você não precisa ir procurar o seu pai, você não precisa nada disso, se você não quiser, claro. Isso depende do que você quer. Você não precisa nada disso, você precisa trazer para o seu coração, respirar, compreender que você tem um pai biológico, que você veio dele, tá? E um pai e uma mãe, óbvio, né? E trazer eles, dar um lugar para eles dentro de você e não rejeitar e nem excluir. Então, quando você exclui, quando você rejeita, você está violando essas ordens. E são ordens, gente, universais, tá? Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele estudou teologia, ele estudou psicologia, ele estudou psicanálise, ele estudou ele teve muitos estudos para criar a constelação familiar, para criar essas ordens do amor. Ele identificou numa tribo essas ordens, como elas funcionavam, como o ser humano funciona. A ordem do pertencimento é que todos necessitam pertencer a um sistema familiar. Né? O ser humano, ele necessita pertencer a um sistema, ele necessita ser amado, ser aceito. E quando a gente rejeita alguém do sistema, o que acontece? Gerações seguintes, elas vêm modelando, elas vêm cobrando esse lugar do excluído. Então perceba na sua família, tribo Zulu, isso mesmo. Então perceba na sua família se tem alguém algum sobrinho, algum filho, alguém que repete, ou um tio, ou um avô, um bisavô. Perceba na sua família se tem alguém que repete os mesmos comportamentos, de repente os mesmos vícios, tá? Então a ordem do pertencimento, a hierarquia, você respeita quem veio antes, e o equilíbrio você dá e toma, energia de troca. E aí, como eu tomo meus pais? Primeiro, aceitando que eles são seres comuns, tá? Cheio de falhas, cheio de medos, cheio de problemas, igual todos nós, tá? Eles não são super-heróis, eles não são essa fantasia que a gente idealiza, certo? Então aceita quem te deu a vida. A partir do momento que você aceita quem te deu a vida, você aceita receber essa vida. Você aceita, você se abre para receber. E não só a vida, você se abre para receber tudo que você merece. Né? Então, muitas vezes esse canal está bloqueado. Esse canal do receber. Por quê? Porque vamos lá na origem. A gente precisa olhar a origem dos nossos conflitos, dos nossos bloqueios, dos nossos problemas. A origem muitas vezes tá no buraco lá embaixo. Eu sempre falo aqui, o buraco é mais embaixo. Então você precisa ir lá na origem. Enquanto você fica no superficial, gente, tudo vai continuar se repetindo na sua vida. Você pode conseguir várias coisas, conquistar tal, mas sempre tem alguma coisa que você tá lá te chamando, sabe? Para você olhar.
Então, como a gente toma nossos pais? Aceitando, em primeiro lugar, aceitando, né? Aceitando a vida que veio através deles. Segundo, dando um lugar no coração, dentro de você. Eles já são, você é eles, né? Eles vivem em você, os seus pais, mesmo que eles não estejam